Buenas noches, bienvenidos a nuestro podcast de APOFI. En esta oportunidad tenemos como invitada a la doctora Regina Brandao. Doctora Regina, buenas noches, bienvenida. Es un gusto para nosotros tenerla en este quinto módulo del Diplomado de Odontología Funcional e Integrativa. Queremos saber un poco más acerca de usted. Queremos que nos cuente acerca de su trayectoria en la odontología. Sabemos que es especialista en ortopedia funcional de maxilares, es también odontopediatra, y también está terminando una maestría en dolor y disfunción de articulación temporomandibular. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Eu puedo comentar que desde mi tenra idade, eu era muito interessada por los dentes. Desde que era uma niña de 3 anos, 5, que estava em jardim da infância, era muito amiga da dentista da escola, estava sempre indo lá e tinha coragem de fazer o tratamento e era um exemplo para as amiguinhas que tinham medo de dentista. Então, eu era sempre chamada para tratar meus dentes com as outras crianças mirando. Então, me encantava, sempre me encantou os dentes, tanto que tive que fazer odontologia, porque não me quedaria contenta se não fizesse isso na vida. E depois, fazendo odontologia, eu fiz odontologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, na USP, uma escola que realmente nos passou muito conteúdo. Sou muitíssimo grata a Deus por a oportunidade de ser naquela escola. E quando me formei, não sabia que especialização iria ser, pensava que ia ser cirurgia. Entrei na faculdade com essa ideia. Mas depois, fazendo na prática clínica, vi que não era isto, que eu gostava de tratar de los niños, de fazer os tratamentos, as curações. Estava muito cerca da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de meu bairro, que é Pinheiro, na cidade de São Paulo, capital. E lá, então, todo dia tínhamos palestras, e como eu estava cerca do meu consultório, eu sempre assistia a todas as palestras. E naquele tempo, ortopedia não era uma especialidade no Brasil, que é mais recente. Então, havia grupos que estudavam ortopedia. E esses grupos, então, eram cerrados e estudavam, e eu mirava aquilo estranho, porque na faculdade eu havia estudado ortodôncia, não havia ouvido ainda lá ortopédia, o que significava, afinal de contas. Então, aquilo me despertava lá a curiosidade. Até que um dia convidaram os colegas que fazia parte desses grupos que falasse sobre ortopédia. E ele não levou nenhuma diapositiva, nada, e solamente disse uma coisa. Uma das coisas que ele falou, que me despertou, que ele disse: se você vai fazer uma dentadura, uma prótese total, uma pessoa que tem assim, ou seja, tem um prognatismo, se tu vais fazer uma prótese, levanta a dimensão vertical, e você vai ver que essa medida é igual àquela, e você pode construir a prótese total nesta posição. Aquilo lá me despertou um monte de lâmpadas acendendo na minha cabeça. A mandíbula funciona, a mandíbula se movimenta, e nós temos que aproveitar o movimento da mandíbula. Então, me quedei muito interessada e me tornei também parte da direção da associação. E hacíamos reuniões, e esse colega lhe dizia: nós temos que convidar Vilma Simões para falar. Agora ela está chegando da Europa, que estava fazendo uma viagem, vai lançar no livro, e é uma pessoa maravilhosa que nós temos que conhecer. Então, eu queria muito conhecer, e aí assisti uma conferência dela e, nossa, me quedei encantada, porque naquele tempo todo o professor falava com uma diapositiva solamente. E ela falava com 3 diapositivos, com imagens maravilhosas, com tratamentos lindos, com funcionalidade, e era muito bonito de se ver. Pensando que naquele tempo a ortodontia tinha outra maneira de abordar e fazia mais extrações, e ortopédia quase não fazia. Então, era maravilhoso ver aquele trabalho. Então, eu queria ir para ser ortopédia, mas não existiam cursos de especialidade, nem um curso. Tinha que, talvez, ir para a Espanha com Planas, mas nesse tempo nem sabia quem era Planas. E aí, então, fui a ser odontopediatria,
porque pensei, uma hora nós teremos curso de ortopedia, então vou fazer odontopediatria, porque aí vou estudando no desenvolvimento, como ocorrem as coisas, e amei fazer o curso de odontopediatria, foi um curso que me gostou muitíssimo. E, comecei a praticar. No curso de odontopediatria, tinha uma das assistentes, doutora Yara Fonseca, que conhecia, era maior que eu, não tanto, mas era maior que eu, e a conhecia também a Vilma Simões, e tínhamos também um dentista que Maurício Vaz de Lima, que fazia casos também bastante bonitos, e nós outros na Associação de Pinheiros conseguimos convidar o Maurício Vaz de Lima. A doutora Vilma não foi possível nesse momento. E ele apresentava casos lindos. Então, quando abriu a inscrição para curso de residência, que não era especialidade com a doutora Vilma, a doutora Yara disse: ai, Regina, vá, se inscreve, porque a doutora Vilma vai dar um curso, sabe Deus quando dará novamente. Eu fui, me inscrevi, tinha que passar por uma prova. Ela não pedia nessa prova conhecimentos de ortodôncia, ela queria saber se tu sabias odontologia. Ela queria puros dentistas. Depois ela ensinaria no restante. E aí fui a ser a prova. No momento que estava lá sendo a prova, na hora eu pensei, nossa, será que estou na sala certa? Porque falava de semiologia, de patologia, de todo, nada de ortodôncia. Não estava na sala certa, e aí felizmente consegui, porque naquele tempo não era tão fácil se conseguir entrar nas especialidades, então tinha que fazer uma prova, passar por uma coisa, e consegui, com muita alegria, começar no curso da doutora Vilma. E aí foram 3 anos, teríamos aula de sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro, toda semana. E era uma maravilha, porque na sexta-feira trabalhávamos fazendo aparatos, teníamos aulas teóricas, depois teníamos no sábado a clínica, cada um tinha como 14 pacientes, e nós outros mesmos dobrávamos os alambres e hacíamos os aparatos, né? Então, foi uma vivência maravilhosa com uma pessoa, Vilma, que é uma personalidade incrível, uma líder nata, uma pessoa sonhadora, entusiasmada, que toca as pessoas para adelante, e não parava ali. Depois que saíamos sábado de lá, parávamos no restaurante que tinha o caminho, todos nós outros éramos em 13 alunos, e aí íamos almoçar, comer. Mas se comia com Vilma dando aula. Aí pegava lá a servilheta, um lápis e apontava que deu uma coisa assim, sabe? Então, e às vezes íamos para a casa dela também, depois hacíamos uma roda de música, de canto, de baile, e foram 3 anos assim maravilhosos. E ortopédia é uma paixão muito grande também, né? Odontologia, odontopediatria e ortopédia, e eu queria. E quando eu fui fazer ortopedia, a doutora Yara, que me recomendou, ela disse: você vai lá, pero presta atenção que existe uma coisa chamada pista direta. Veja como é isso, me conta, porque ela era odontopediatra. Então eu estava ligada para a pista direta. E aí as coisas foram ocorrendo. Foi muito feliz. Depois, e eu creio que em 92, se não me engano, a ortopédia foi reconhecida como especialidade no Brasil. E hoje em dia essa é a especialidade. Assim, muito por conta de todos os trabalhos que a doutora Vilma hizo em todos os anos de pesquisa, porque a ortopédia não nasceu quando se tornou especialidade, ela já nasceu em 1872, 78, em Nova York. Quem deu o primeiro passo foi o Dr. Norman William Kingsley, que foi a primeira pessoa que hizo um câmbio de postura de mandíbula e pôs um aparato que mantinha essa postura de mandíbula para adelante. E depois, então, veio desenvolvendo, se desenvolveu muito mais na Europa, os Estados Unidos muito mais com ortodôncia, e cresceu cada uma em seu sítio. Então, a odontologia brasileira, que é basada na odontologia americana, se habla mais de ortodôncia do que ortopédia. E a doutora Vilma é que entrou em contato com isso, ela se diplomou em odontologia em 1962.
E ela já logo ficou sabendo dos aparatos funcionais e já foi direto em La Fonte. Já foi para a Espanha, já foi conhecer planas e se tornou a melhor aluna dele. E todo o conhecimento que já tinha vários autores que cada um tinha feito uma coisa com um conceito, ela elaborou um conceito dando nome, definindo a proposta da ortopédia, os princípios fundamentais, que é excitação oral, cambio de postura terapêutica, e aí onde se hace todos os cambios de postura da mandíbula para nos levar à correção. Y eso. Gracias, doctora. Y usted ha trabajado mucho tiempo con la doctora Vilma, ¿verdad? Sí, sí. Desde 88, cuando empecé, y siempre hasta los días de hoy. Mi principal función es mi consulta, pero cuando la doctora Vilma daba los cursos, Claude, Katashi, Sônia Henriques e eu éramos convidadas a participar desse curso, dando algumas aulas, acompanhando os colegas no laboratório e sempre aproveitando muito para aprender com Vilma. E assim fomos em vários cursos, e eu dei como 3 ou 4 anos no curso de graduação, era a doutora Vilma e eu, na universidade no Brasil, e nós outros trabalhávamos com estudantes de odontologia, passando os princípios, dizendo que é ortopédia, e depois, então, paramos com essas aulas, e aí só nos quedamos com cursos da Associação Paulista de Cirujanos Dentistas, fazendo cursos de 4 meses, dizendo o que era ortopédia, ou pegando um tema de ortopédia para desenvolver com os dentistas, e sempre estivemos cerca dela, e viajando pelo mundo, né, para os congressos e tudo. Uma vida muito bonita. Muy bonita. Muy enriquecedora, ¿verdad? Enriquecedora con una persona muy especial como doctora Vilma. Qué lindo, ¿no? Y dentro de los tratamientos que se utilizan para ortopedia funcional de los maxilares, usted utiliza mucho las pistas directas, ¿no? ¿Podría darnos algunos alcances para algunas personas que no sepan de qué se trata? Bom, se empieza o tratamento de um ninho, sempre se empieza o tratamento de qualquer pessoa, sempre que se vê que haja um motivo para tratar, então vão elaborar uma terapêutica. Então isso também se passa com os ninhos. Quando você percebe que aquela dentição de leite, dentição decídua, está se desviando ou deslocando na linha média, que é a linha aqui da superior e inferior, não está coincidindo, está deslocando para um lado, para o outro, indo para adelante, ou um pouco para trás, você sabe que alguma coisa já começou a desenvolver para um mau caminho. Então, nós temos e fazer uma curação. Não creio e não chamo isto de prevenção. Chamo que é um tratamento. Começa de que haga um talhado seletivo no dente para resolver a desviação da mandíbula, já é um começo. Então, na dentição decídua, quando tem, já podemos então começar logo com os ninhos. Então, o Dr. Pedro Planas, que mais desenvolveu a reabilitação neurocursal, ele então ferrava muito de quando aparecia um estímulo patológico, transformar esse estímulo patológico de desenvolvimento em fisiológico. Então, com as curações, o talhado seletivo, e quando surgiram as resinas compostas, ele começou a agregar resina composta no plano oclusal para regularizar, para alinhar esse plano oclusal. Então, com essas pistas, ele conseguimos manejar sobre a dentadura decídua. Então, quando estava começando um problema, já hacíamos um ajuste do plano oclusal por acréscimo de material resinoso. E aí íamos equilibrando os lados direito com o esquerdo, com a parte superior da maxila, endereçando a mandíbula para uma posição interessante de tratamento. E assim, quando troca os dentes, já tem uma condição melhor. Essa regularização do plano oclusal já
na infância é muito interessante porque você já elimina anos de tratamento, porque já resolve muitas coisas. Você põe como se for um trem que está começando, que tem uma linha muito grande para percorrer e ele está meio choco, vem um pouquinho para o lado. Se deixa ele continuar assim, ele vai se desviar. Pero se nós ponemos, alinhamos um pouco acá, ele vai reto e bonito para frente. Então, o que se pode fazer na bendição descida deve de ser visto e deve de ser realizado com talhado seletivo, com agregar resina composta e regularizando o produto pulsado de ambos os lados, mirando também a função, a mastigação, os hábitos que não são funcionais também, trabalhando como um educador para sacar os hábitos malos del niño e transformá-lo em bons hábitos. Tudo isso tem que ser corrigido e observado. Así es, ¿no? ¿Y desde qué edad trabaja con esos niños? Desde a idade que Acuden a la consulta. que eles me permitem, porque Porque se o ninho não colabora, é muito difícil manejar, deixa um pouquinho para quando se pode fazer. Quando podemos fazer, que vamos convencendo, fazer coisas mínimas, né? E devemos fazer. Agora, para poder, no caso de uma pista direta, pista direta planas, que é isso que eu estava falando, que é a correção do plano cruzado por acréscimo de resina, podemos manejar com o ninho com 3 anos e meio, 4 anos, o ninho é muito bueno, muito colaborador e ainda dá tempo de se resolver muitas coisas com essa idade. así es, ¿no? Y a un padre de familia, ¿qué tendría que tener en cuenta? O sea, ¿qué señales de alerta debería haber un padre de familia que tiene su hijo pequeño y que para que sea necesario ya empezar con un tratamiento? ¿Qué señal sería? Os papais não conhecem, não sabem, Exacto. reconhecer uma mordida cruzada lateral. Não sabem reconhecer. Então, é importante que leve seu ninho ao dentista desde muito temprano, porque o dentista já pode observar se tem uma mordida invertida adelante, se os incisivos estão na frente dos superiores, se tem uma mordida cruzada. Então, é interessante sempre levar, desde que erupcionam as primeiras peças, deve de levar ao dentista para ver se está indo tudo bem, para ensinar a alimentação, o cepillo e como está indo a evolução daquele caso. Bueno, pero quando o papai não tem essa oportunidade de fazer isto, ele vai perceber quando tem uma mordida aberta, quando o ninho come muito com a boca, mantém sempre a boca aberta e a comida sale, ou quando ele se queda com os dentes muito para adelante. Geralmente é dessa forma que o papai começa a perceber, quando tem algo mais gritante. Pero uma mordida, quando é invertida para adelante, ele percebe que então procura ajuda e é muito bom que encontre um profissional que já lhe diga: papá, vamos imediatamente fazer algo. O ninho não deixa agora, pero no mês seguinte pode ser que deixe, porque um mês na vida de uma criança é um universo muito grande, que ela muda completamente em um mês. Então, vai vendo de quando em quando está no momento que se consegue fazer algo gradativamente. E não daquele pensamento mais antigo que havia. Não, deixa, não é hora de se tratar, deixa que venham os permanentes, depois vamos tratar. Aí só piora, porque o que me gusta muito de falar é assim, que a mala oclusão, a mala mordida, não se autocorrige, ela se autocomplica, cada vez mais vai quedando pior. Então, quanto mais cedo e temprano, melhor. Mire, ¿y cree usted que un odontólogo general o un odontólogo recién egresado conoce acerca de estos tratamientos de pistas directas planas? Infelizmente não, porque a ortopedia funcional dos maxilares, apesar de ser uma especialidade reconhecida no Brasil, ainda não faz parte das grades de todos os cursos de odontologia. Creio que talvez em alguns cursos se habla. Quando eu dava aula juntamente com a doutora Vilma, no curso de graduação, nós estávamos junto com na cadeira de odontopediatria e ortodôncia, que tinham que ter alguns conceitos. E aí, nós falávamos
de tratamento de ortopédia. Pero lo que eu mais ressaltava com os alunos é que eles reconhecessem a maloclusão, porque às vezes o próprio dentista recém-formado, sem muita experiência, não sabe reconhecer uma mordida cruzada. Infelizmente, pero ocorre. Não vou dizer que é sempre, pero ocorre. Então, que é muito importante o odontólogo saber pelo menos diagnosticar uma maloclusão quando está começando, para que pueda alertar os papás, indique a um colega que haga, porque isso, no dentista generalista, é alguém que trabalha em todas as especialidades, mas também ele é uma fonte importante de dar os caminhos para a família. Quando ele não é especialista naquilo, ele já pode, olha, você tem que fazer esse tratamento, então procure tal linha de tratamento e tal. Então, que ele também é uma pessoa que dá informação para seus pacientes, que está cuidando. Se ele não pode fazer, não tem problema. Indica quem sabe fazer. O paciente se quedará muito feliz com ele. Então, é importante isso, saber diagnosticar e ouvir falar que existe a ortopédia que pode tratar muito bem plano. Se ele tiver essa informação, ele pode ajudar bastante a seu paciente, estará colaborando muito. Pero seria muito bueno que as universidades, de alguma maneira, dessem pelo menos algumas classes de ortopédia. Ou a odontopediatria falasse sobre pistas diretas e calcasse mais arriba da maloclusão, que o clínico general pode ajudar bastante. Aí se hace uma odontopediatria, já tem mais conhecimentos nessa área, né? Aí fica mais fácil. Mas que tem que poner odontopédia e la grande, ¿por qué no? Así es. Y usted podría dar un mensaje motivador a esos odontólogos que aún no conocen o que quisieran conocer más de ortopedia funcional de los maxilares, algo que los motive, porque a veces no tienen conocimiento, no saben exactamente, como se dice, no hay una enseñanza en las universidades y no saben de qué se trata, a veces hasta lo confunden, ¿no?, con ortodoncia, pero en realidad algo que los pueda motivar a ellos, a los odontólogos jóvenes, a los recién egresados o al que no conoce, ¿no? Sabe que a coisa que me motivou, primeiro, e creio que isso encanta, os resultados que vimos no curso da Vilma, os resultados maravilhosos que conheci, que ela apresentava, e os caminhos que usava, porque usava de toda a própria fisiologia do paciente, através daqueles aparatos que põe em boca, com a própria função de abrir e cerrar a boca, com aqueles aparelhos em boca, ela conseguia os desenvolvimentos, os resultados que vinham. A ortopédia maneja não somente os dentes, mas também, importantemente, as bases ósseas, trabalha e regula a tonicidade de los músculos da face. Então, no momento, não sei como é aqui em Peru, mas no Brasil eu vejo que tem apelo muito grande para a estética, para o sorriso branco, para as facetas, e as pessoas estão se distanciando um pouco da maravilha que tem dentro da boca, que é o mundo. Tem tantas especialidades para se fazer dentro de uma cavidade deste tamanho, e que a função é a melhor coisa, porque com a função bem hecha, a estética é uma consequência. Então, deveria de ter palestras das associações, às vezes convidar recém-formados, ou pega um aluno que é representante de seus colegas de classe, conversa com ele, traga seus amigos para ver nossos resultados, o que nós outros fazemos, porque o jovem vai entender que é uma novidade, que é abrangente e que é possível de se fazer. E é uma clínica boa de se trabalhar também. Então, é uma maneira de mostrar resultados, que isso sim a pessoa percebe a diferença. Claro, ahí se van a motivar, ¿no? En ese momento que sí, así tiene que ser. Conmigo fue. Qué bueno, doctora. Y un mensaje para los alumnos del diplomado de este módulo que lo han escuchado a usted y con toda la información que nos ha brindado, un mensaje para ellos.
Uma mensagem, em primeiro lugar, muito agradecida por terem estado comigo esses 2 dias, terem me escutado, terem fazido perguntas, e eu desejo que não deixa apagar esta flâmula, essa llama, essa ese essa fuego. chama, esse fogo de aprender cada vez mais. E que tenho sempre motivação que as respostas todas estão dentro de nós outros, que sentimos o que devemos fazer e vamos procurar os conhecimentos para quem tem mais experiência, estudar sempre para poder ir resolvendo o caso dos pacientes. A ortopédia é muito bonita, é muito gratificante, você consegue muitas coisas buenas, evita casos de cirurgia, se empeça muito temprano, você pode resolver muitas coisas. Então, não desanime. A vida profissional não é fácil, nós outros temos muitos problemas que temos que ganhar surdo para pagar as contas, temos às vezes paciente que reclama de algo e vindo e estamos tentando procurar as respostas, pero essas coisas fazem parte de nossa caminhada, mas nós outros vamos vencendo e se quedar firme com o propósito de estudar e apresentar e saber sempre. Ler os livros de ortopédia, as revistas que haja, frequentar nos congressos, fazer apresentação quando tem um congresso, um pôster, haga um caso clínico que existe com muito carinho e apresenta, daí na hora vai dar algumas palestras, vai se motivando e não se deixando abalar pelas coisas que não são buenas. Manter o foco. Es un camino duro, pero hermoso de aprendizaje. Sí, sí, mucho, mucho. Gracias, doctora. Le agradecemos infinitamente. Le agradecemos infinitamente por estar con nosotros, por su presencia en este módulo, por todos los conocimientos que nos ha brindado y esperamos tenerla de nuevo para que comparta con nosotros todos sus conocimientos. Muy agradecido. Com muito gusto, virei com muito gusto. Gracias. E estão em buenas mãos acá com o Dr. Dario Mesa, que tem já muito conhecimento, muita experiência. Então, siga, Dr. Dario, que ele los conduzirá. Gracias, doctora. Muchas gracias. Eu acho você.